Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo podcast Fora de Sala, promovido pelo Projeto Estudante de Atitude 2024. Eu sou a Ana Clara do terceiro ano e hoje estou juntamente com a Evelyn para apresentar. E aí, gente, eu sou a Evelyn, aluna do terceiro ano também, e para a entrevista de hoje estamos com a biomédica Renata de Paula, aluna egressa aqui do CEPI. Seja bem-vinda, Renata, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, meninas. Muito obrigada por terem aberto esse espaço aqui no CEPI. É um prazer estar de volta aqui, que foi minha casa durante 3 anos, durante o ensino médio. Então é um imenso prazer estar aqui de volta. O prazer é tudo nosso. Então vamos começar. Então, Renata, conta pra gente por que você escolheu estudar biomedicina e o que mais te atrai nessa área? De início, a minha vontade era estudar medicina. Eu sempre quis ir para a área da saúde, isso eu tinha certeza. Sim. Aí, com o passar do tempo, a gente foi pesquisando e tudo, e me surgiu um grande interesse em perícia criminal. Então, totalmente oposto, praticamente. Totalmente. Aí, então, eu fui pesquisar quais cursos que caberiam dentro dessa área. Aí, eu encontrei biomedicina, até então nunca tinha ouvido falar, não sabia o que o profissional fazia. Fui pesquisar mais a fundo. Gostei, conversei com outros profissionais e falei, não, eu vou fazer biomedicina, mas nunca vou trabalhar com análises clínicas, não gosto. Porém, paguei língua. Fiz o estágio e estou na área até hoje. É uma área que aquece meu coração, que eu tenho prazer de estar atuando todos os dias. E o que mais me interessa na área é justamente estar ali cuidando do paciente e ser recebido com carinho. Uma das frases que eu mais gosto de ouvir nos meus plantões é: que bom que é você hoje no plantão. Querendo ou não, os pacientes têm um carinho muito grande pela gente, a gente conquista eles. Então é uma área que me encontrei. Aquece seu coração. Sim. Quais são as possíveis áreas de atuação para biomédico? Atualmente, a gente tem mais de 30 habilitações, que nós podemos fazer as especializações e seguir entre elas. Temos análises clínicas, que é que eu atuo, estética, perícia criminal, temos banco de sangue, temos também reprodução humana, temos também, que tinha colocado aqui, docência. Então são 30 áreas aí que a gente pode estar escolhendo para atuar. Quais habilidades e conhecimentos específicos são importantes para se destacar na área da biomedicina? Os conhecimentos específicos vão variar de acordo com o caminho que cada profissional vai seguir. Eu vou falar um pouquinho de acordo com análises clínicas, que é a área que eu atuo. Um profissional ele precisa ter responsabilidade, precisa ter pontualidade, precisa ter muita empatia pelo próximo, porque a gente lida com pessoas de todos os tipos, que passam por problemas enormes. Às vezes o paciente chega pra gente, você pensa, nossa, eu tô com um problema, o paciente conta outro problema, você vê que o seu não era tão grande assim. Precisa ter, acima de tudo, ética. Sempre quando eu pego os meus estagiários, assim que eu entro com eles no setor técnico, eu falo, a partir daqui de dentro, vocês não vão reconhecer o paciente pelo nome. O paciente aqui é um código. Aquela amostra de sangue, a gente tem que tratar ela como se fosse... É o amor da vida de alguém. É um avô de alguém, é uma avó, é uma mãe, é um filho de alguém. Então a gente precisa tratar com respeito. O que acontece dentro do setor técnico, fica no setor técnico, a gente não sai espalhando para amigo, para parente, para vizinho. Então a ética é um grande ponto. É o principal, praticamente. Quais são as principais tendências de avanço recente na área biomédica que você acha interessante ou promissores? Atualmente, uma área que está tendo muitos avanços, está sendo bem procurada pelos profissionais, é a área da estética. Todos os dias nós temos aí procedimentos novos, técnicas novas. Na área das análises clínicas também tem surgido bastante aparelho, que usam menos quantidade de amostra possível. Então, análises clínicas vêm se mostrado muito forte. A área de pesquisa, durante o Covid, a gente teve a pesquisadora biomédica Jaqueline
ela descobriu o sequenciamento genético do Covid, possibilitou a criação da vacina. Então, eu sempre que vou falar de biomedicina, cito ela. A minha turma de formatura, quando a gente formou, ela foi homenageada. Então, eu acredito que a área da pesquisa também esteja em muito avanço. Da área da estética que você fala, cresceu mais ainda nos dias atuais. Sim. Eu tenho pós em estética, só que não atuo. Não foi uma área que me chamou bastante atenção. Não foi o que bateu seu coração forte? Eu terminei a especialização junto com a faculdade, mas só que não quis atuar. Eu preferi ficar na análises clínicas. Quais são os desafios enfrentados pelos profissionais da biomedicina atualmente? Atualmente, olha, você nunca viu uma criança falar, eu quero ser biomédico. Não é comum. Então, um grande desafio que nós temos hoje é procurar o nosso espaço e mostrar o nosso valor. E eu acredito que a cada vez mais nós estamos conseguindo isso, estamos sendo reconhecidos. Outro ponto é a nossa carga horária. Nós temos que estar disponível feriados, datas comemorativas, muitos aniversários familiares a gente falta porque tem plantão. Sim. Então essa parte eu acredito que seja mais desafiador. Aqui pega mais. Sim. Como é o mercado de trabalho para o biomédico? Existe oportunidade de carreira específica que estão em alta demanda? Na maioria das vezes, o que a gente mais vê é uma grande demanda para biomédico de patologia, que é de análises clínicas. Os laboratórios estão cada vez mais crescendo, procurando profissionais, mas ainda falta muito profissional capacitado. E como eu disse, não é um trabalho fácil. Nós temos que estar ali disponível feriado, final de semana. É um trabalho que exige muita responsabilidade, porque você está lidando com vidas. Sim. Exige atenção. Às vezes você está fazendo uma tipagem sanguínea, o paciente necessita daquilo ali. Se você errar, ele recebe uma bolsa de sangue errado. Aí é uma área que não permite erros. Sim. A gente não pode errar. Então, às vezes, o que falta mais são profissionais qualificados. Você tem algum plano específico para o futuro em termos de especialização ou área de pesquisa em biomedicina? Recentemente eu terminei a pós em hematologia, porque a gente já atua em banco de sangue. Mas eu pretendo fazer uma pós em docência, eu pretendo atuar em docência, ainda quero chegar lá nesse nível. E em saúde pública também, que é uma área que me atrai bastante, eu acho muito interessante. O que é docência que você tinha citado antes? A gente dá aula para universidades. Ah, sim. Aí dentro da universidade a gente tem as matérias específicas. Eu, como tenho pós em hemato, posso dar aula na área de hemato, ou posso dar aula na área de estética. Aí seria isso. Ah, sim. Se, por exemplo, eles te chamassem para, tipo, dar meio que um aulão numa escola, você iria? Sim, com certeza. Inclusive é uma matéria, eu creio que no terceiro ano, genética, de tipagem sanguínea, tem muito a ver ali com a área da biomedicina. Quais são suas expectativas e objetivos pessoais para a sua carreira como biomédica? Como profissional, a gente busca sempre crescer. E o meu objetivo era me tornar biomédica responsável de um laboratório, que hoje eu me tornei, sou responsável técnica do laboratório LabClean, daqui de Minas. Então, eu pretendo me especializar, me dedicar mais, ser reconhecida pelo meu trabalho, e isso é o que eu procuro. Olhando lá atrás, no momento da escolha profissional, o que mais te orgulha? Me orgulha ver que a Renata, lá de trás, em 2018, quando foi começar a faculdade, era uma Renata que tinha muito medo. Tinha medo, meu Deus, será que eu estou fazendo o curso certo? Será que eu vou conseguir? O que vai acontecer? Hoje eu olho para trás e eu vejo valeu a pena. Claro que a gente tem consequências do trabalho da gente. Antigamente eu passava pelo mesmo caminho que eu faço hoje a pé. Hoje em dia, graças a Deus, eu já tenho meu carro, vou conquistando as minhas coisas.
Então é muito gratificante olhar para trás e ver meu crescimento tanto pessoal como profissional. E você teve o apoio da sua família, dos seus pais? Sim, eles me deixaram livre. Então você escolhe o que você quer fazer, qual área você quer, e aí eu segui. Aposto que eles são muito orgulhosos de você. Sim. Você pensa em fazer outro curso? Na faculdade? Sim. Se eu fizesse, não sairia da área da saúde. Faria medicina, que era a minha ideia antiga, que eu acho que complementaria a minha graduação que eu tenho hoje. Então, se eu fizesse outro, seria medicina. E a perícia criminal não. Caso acontecesse, seria bem-vindo também. Você já estava atuando na área durante a pandemia do Covid-19? Se sim, como ocorreu e quais foram os maiores desafios? Estava. Assim que começou o Covid, eu era estagiária no laboratório que eu atuo hoje. Quando começou tudo, o dono chegou em mim e falou: Renata, você quer dar uma pausa no seu estágio? Depois que tudo acalmar, você volta, a gente retoma. Aí eu pensei, qual que é a outra oportunidade que eu vou ter na vida de atuar em linha de frente na pandemia? Falei, não quero parar, não. Fui em frente, foram épocas difíceis, muito difíceis. A gente trabalhou muito. Hoje eu trabalho no hospital, né? A gente trabalhava também fazendo teste Covid. As empresas entravam em contato com a gente. Vinham muitos pacientes para a gente que tinham perdidos familiares. E o medo também foi muito frequente. Dentro de casa eu tenho minha avó idosa, então eu pensava, meu Deus, é um risco que eu corria, mas eu queria estar ali. Aí então depois que tudo passou, foi muito gratificante ver que a gente venceu aquilo. Ficou todo mundo bem, os cuidados dentro da minha casa eram muito grandes. Por eu ser profissional, né, já estava atuando. Na época eu atuava também, estagiava pela UPA. Aí esse da UPA, eles cancelaram, eu ainda pedi, deixa eu ficar, porque eu sempre tive essa grande vontade de aprender. Sim. Assim que eu comecei o estágio, dava as minhas férias, eu falava, não, o horário que eu estava para a faculdade eu vou para o laboratório. E ficava, sempre via coisa nova, eu queria estar lá para aprender. Então essa época do Covid muita história para contar. Foi quase que um aprendizado para você se tornar profissional que você é hoje. Grande, muito grande. Não me arrependo de ter continuado. Ainda falando do Covid, qual a situação em que se encontra atualmente o cenário e dengue nos laboratórios? Atualmente, quanto ao Covid, a gente se encontra num quadro bem estabilizado. Depois da vacinação, nós tivemos pacientes que passaram pela doença de forma tranquila, não tiveram intercorrências, diferentemente de antes da vacinação. A vacina foi muito importante. Eu ainda pego, às vezes, pacientes que não adquiriram nenhuma dose de vacina. Então, hoje em dia está bem controlado, graças a Deus. Quanto à dengue, em 5 anos na área, eu nunca vi igual esse ano. Tá demais. Muitos casos, a gente teve muitos casos, em época que nem estava chovendo, a gente tinha casos, as plaquetas dos pacientes iam lá embaixo. Eu tive paciente que ficou uns 7 dias dentro do hospital para recuperar, e a gente fazendo controle de plaquetas, todo dia a gente faz. Então esse ano foi campeão. Como funciona seu trabalho diário no laboratório? Quais ações realizadas por você dentro do laboratório? Atualmente, no laboratório, eu trabalho como responsável técnica, biomédica, né? No nosso laboratório, a gente atende os pacientes externos, a gente atende PASGO, SUS, pacientes articulares, e a parte de urgência e emergência, a gente atende o hospital. Ou seja, o paciente foi lá, consultou com o médico solicitou alguns exames. Eles mandam pra gente, nós vamos até o paciente, fazemos a coleta, a gente desce com o material, realiza a análise e envia para o médico. O sistema de plantão é a mesma forma. Nosso plantão lá, a gente funciona 24 horas e ele é sobre aviso, para nós biomédicos do laboratório.
A gente vai para casa, chegou o paciente, o médico precisa do exame, ele liga para a gente já comparece no hospital imediatamente, coleta e entrega o resultado. E nisso a gente trabalha com idoso, recém-nascido, criança, adulto, todo tipo de público. A gente coleta. Para finalizar, você sendo aluna egressa, como a escola te influenciou na escolha do seu futuro? Aqui, eu não sei se vocês têm hoje ainda o projeto de vida. O terceiro ano não tem. Não tem, O terceiro ano não tem. Aqui a escola sempre influenciou a gente a buscar o que a gente queria. A gente já chegou a fazer teste vocacional aqui no terceiro, acho que foi no terceiro ano. Eu lembro o professor Marcondes, ele realizou com a gente uma feira das profissões. Aí eu juntei com o meu grupo e falei, vamos fazer um stand de biomedicina. Aí eu trouxe comigo uma amiga que já era biomédica, a gente fez aqui, montou um stand, todo bonitinho, a gente fez de palha sanguínea. Os meninos faziam fila, aí a gente trouxe até um microscópio, acho que era daqui, colocou um sangue lá para os meninos verem as hemácias, como que era, a gente fez um monte de tipagem sanguínea, então foi muito legal e a escola sempre incentivou. Naquela época, quando você fez isso, qual era a sua sensação ver que tinha uma fila para ver o que você fez? Ah, era muito legal. Eu ficava, meu Deus do céu, é muito... Todo mundo interessado em saber e a gente interessado em realizar também. Então eu fiquei muito feliz. Aquilo lá aqueceu mais seu coração ainda de que era aquilo. Sim. Quais dicas você dá para as pessoas que desejam fazer o curso de biomedicina? Conversem com profissionais. E logo no início da faculdade, corram atrás de estágio. Estágio. Eu iniciei os meus no terceiro período de faculdade. Fiz estágio em Goiânia no Samaritano, na área de imagem. Não gostei. Achava tudo muito parado, não era o que eu queria. Você gosta da Eu queria a urgência e a emergência. É o que eu gosto, da correria do dia a dia, que é muito corrido. Sim. Então converse com o profissional, tire dúvidas, participe dos estágios, pergunte como é a carga horária. Então é muito importante para estar começando o curso. Tem mais uma pergunta? Bom, muito obrigada, Renata, pela sua participação. Foi um prazer estar com você hoje. Agora eu deixo aberto para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês por abrir esse espaço, né, para mostrar um pouquinho sobre a biomedicina, mostrar para o pessoal que ainda não conhece. Sim. Que às vezes a gente coleta uma amostra de sangue, o pessoal pensa, e agora? O que vai acontecer? Então é muito importante a gente explicar os processos, quem vai realizar, como que é a liberação de laudos. Então agradeço a vocês pelo espaço. Obrigada, Renata, e obrigada a todos que estão acompanhando mais um podcast. E fique atento, a toda semana vamos trazer um entrevistado diferente. Deixe seu comentário, curte o vídeo e fique muito atento à próxima semana e o nosso próximo podcast. Até semana que vem.